Oi gente, tudo bem? Meu nome é Amanda e aqui nesse vídeo eu vou falar sobre otimização da interface do SketchUp. Aí você me pergunta, o que é isso? Isso é deixar o seu arquivo mais leve para que ele não fique travando tanto. Sabe aquele arquivo que te dá nos nervos de tanto que ele trava e às vezes até você desiste de mexer nele por causa disso? Ou então aquela modelagem que você poderia modelar em X tempo e você acaba modelando em 3, 5, 10x de tempo exatamente por conta dos travamentos. E muitas vezes também por causa disso as pessoas acabam utilizando blocos de má qualidade, porque eles pesam menos no seu arquivo e às vezes as pessoas preferem usar. Mas isso acaba estragando o realismo do seu render. E dá para você utilizar blocos de alta qualidade e que não pesem tanto no seu arquivo. Então eu vou aqui hoje dar algumas dicas para que o seu SketchUp fique muito mais leve, seu arquivo muito mais leve, muito mais fácil de mexer e modelar nele. Mas lembrando que a otimização da interface do SketchUp não é deixar o seu render mais rápido. A gente tem outro tema que é a otimização da renderização, que a gente vai falar em outro vídeo, mas aqui a gente vai falar apenas da interface do SketchUp, da fase de modelagem. No começo eu vou dar algumas dicas que a gente pode mexer aí na interface do SketchUp em si, e também outras dicas que a gente pode mexer diretamente no V-Ray para a sua interface do SketchUp ficar mais rápida. E se você tem algum desses problemas, assiste aí o vídeo que eu tenho certeza que as dicas vão te ajudar e com certeza tem alguma dica que você aí não sabe e que vai melhorar muito o tempo da sua modelagem. A primeira dica é super fácil e rápida, que é em relação às sombras. Você nunca deve modelar enquanto as suas sombras estão ligadas. Utilize as sombras do seu projeto realmente quando for extremamente necessário. Quando você for fazer os estudos de sombras e luz com a sua Sunlight, porque ele trava muito o seu arquivo. Então, por exemplo, vamos ligar aqui a sombra para vocês verem. Essa minha cena, ela tá sem as sombras ligadas, tá? Então, eu vou mexer aqui só para vocês terem uma noção. A gente consegue mexer fácil, não tá travando nada. Se bem que a minha cena aqui é bem pequena, é só um lavabo. Mas vocês vão ver como as sombras ligadas faz diferença. A gente vai vir aqui na área de sombras, na bandeja padrão, e vamos ligar essa sombra nesse carinha aqui, ó. Agora, quando a gente mexe, tá vendo que tá bem menos fluido? Fica travando, dá umas travadas. Aqui meu arquivo não tá tão pesado, mas dá umas travadinhas. Então, deixe sempre as suas sombras desligadas enquanto você estiver modelando. A segunda dica é mais fácil ainda e eu tenho certeza que vai fazer uma mágica no seu arquivo que está travando. A gente vai vir aqui na bandeja padrão e vamos em estilos. Aqui em estilos, vamos na aba editar. E aqui no de vocês vai estar ligado arestas, perfis e tracejados. Nós vamos desligar essa abinha do perfis. E eu tenho certeza que só desmarcando esses perfis, você vai melhorar aí a velocidade do seu arquivo em 2 vezes, 3 vezes mais do que estava antes. Você vai ver a diferença que vai fazer. Aqui, quando a gente desmarca os perfis, ele só fica meio prejudicado as áreas que são transparentes, que tenha refração. Como, por exemplo, esses potinhos de vidro aqui, que eles têm refração, tá vendo? Então, quando a gente liga os perfis, eles ficam bem marcados, e sem os perfis, eles não ficam tão marcados. Mas para mim isso não prejudica nada, dá pra modelar tranquilamente. Muita gente também desliga as arestas, que é essa abinha aqui, quando o arquivo tá muito, muito pesado. Eu não gosto de desligar de jeito nenhum, porque ó, quando a gente desmarca as arestas, todas as nossas arestas, todas as nossas linhas do modelo, elas somem. Então, não dá para você modelar direito, atrapalha muito, você não consegue selecionar as linhas. Então, eu aconselho vocês desabilitarem apenas os perfis e deixar aqui as arestas ligadas. Para a terceira dica, a gente vai aqui na janela, preferências, e aqui em OpenGL, nas configurações de OpenGL, vocês vão mudar. Normalmente, eu acho que no padrão do SketchUp vem em 4 vezes. Normalmente eu uso em 0 vezes, não me atrapalha em nada, e eu vou mostrar para vocês o que muda no seu modelo.
Vou colocar OK aqui. E esse OpenGL é o serrilhado das suas linhas. Vamos prestar atenção aqui nessa linha aqui, ó, dessa estante. Eu coloquei em 0x, certo? Tá vendo que a linha tá toda serrilhada? Se a gente vir aqui em janela, preferências, e colocar aqui em 4x, vocês vão ver como a linha vai ficar mais reta. Ó, agora ela já tá mais reta. Esse OpenGL é exatamente o serrilhado das linhas, a suavização do serrilhado das linhas. Quando você põe em 0x, o seu modelo vai ficar muito mais rápido e não vai te atrapalhar na hora do render. O render vai sair da mesma forma, as linhas não vão sair serrilhadas. Ele só muda na visualização do SketchUp. Para mim, modelar com 0x, eu acho que o arquivo fica muito mais rápido e para mim não atrapalha a visualização, não me atrapalha em nada. Mas se vocês quiserem deixar aqui em 2x para a linha não ficar tão serrilhada, também é melhor do que 4x. Ou seja, quanto menos suavização das linhas, quanto mais serrilhado, o seu arquivo vai ficar mais leve. E quanto menos serrilhado e mais suavização das linhas tiver, mais o seu arquivo vai ficar pesado. A quarta dica é em relação à transição de cenas. Quando a gente está criando cena, vamos ver aqui. Vamos para a cena 1. E tá vendo que ele dá uma passeada, como se a câmera estivesse se movimentando para outra cena. Vamos mudar aqui para a cena 3. Ó, ele vai se movimentando. Isso quando o seu arquivo tá pesado, ele trava o arquivo, às vezes dá até um bug splash aí por causa dessa transição de cena. E sempre antes de começar a minha modelagem, eu faço essa configuração para tirar essa transição de cena. E onde é que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em Janela, Informações do modelo. Aqui em Animação, a gente vai desativar essa transição de cena. Aqui em Ativar a transição de cena, você desabilita. Agora vamos fechar e vamos ver aqui o que acontece. Vamos passar da cena 3 para a cena 2. Ó, ele vai direto, ele não faz mais aquele passeio. Então, ajuda muito o seu SketchUp a não ter que pensar tanto. Então, ele trava bem menos quando ele vai passar de cena. Na quinta dica, a gente vai falar sobre o salvamento automático do seu arquivo. Você nunca deve desabilitar esse salvamento automático, porque se der um bug splash, se seu arquivo fechar e você não tiver salvo, você vai perder tudo que você fez. Então, a gente vai deixar esse salvamento automático habilitado, mas a gente vai aumentar o tempo de salvamento automático. O padrão do SketchUp que ele vem é com 5 minutos. A cada 5 minutos, ele salva automaticamente o seu arquivo. Mas esse salvamento automático, ele acaba travando muito seu arquivo, especialmente quando o arquivo já está pesado. Às vezes ele passa ali 10 minutos salvando por causa do arquivo pesado e você perde um tempão com esses salvamentos automáticos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Janela, Preferências. Em Geral, a gente tem aqui o salvar automaticamente. A gente vai deixar habilitado. Vai deixar habilitado também o criar backup. Mas aqui em cada, o de vocês vai estar aqui 5 minutos, tá? Vocês mudam para ou 20 ou 25 minutos. Eu deixo o meu em 25 minutos, porque aí ele só salva automaticamente a cada 25 minutos e não fica travando o meu arquivo a cada 5 minutos de salvamento. E a sexta dica é em relação ao purge. Mas o que é purge? Sabe quando você coloca aquele bloco na sua cena e você não quer mais usar, e aí você apaga, você fala, não, esse bloco tá muito pesado, vou apagar. Apesar de você achar que você apagou e ele não tá mais pesando na sua cena, ele continua pesando no seu arquivo. Porque apesar dele não estar visivelmente ali na sua interface do SketchUp, os materiais dele, as arestas dele continuam ali presentes, eles continuam pesando no seu arquivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Janela, Informações do modelo, e aqui em Estatísticas, a gente vai apertar em Eliminar os não usados. Eu sempre uso, de vez em quando, não é só uma vez que eu uso essa ferramenta quando eu tô modelando. Eu uso o tempo inteiro, assim, de meia em meia hora eu vou lá e dou um purge, eu elimino os não usados, que vocês vão ver como vai melhorar a velocidade do seu arquivo. Aqui, vocês podem prestar atenção aqui, por exemplo, que temos arestas, 145 arestas no seu modelo, 2 faces no seu modelo, materiais a gente tem 225. Então, vamos fazer assim,
vamos apagar alguma coisa do nosso modelo e a gente vai ver como, depois de apertar eliminar os não usados, ele vai diminuir essa quantidade. Eu vou apagar, por exemplo, esse meu espelho aqui. Quando a gente apagou o espelho, vocês vão ver que nenhum número mudou, porque a gente não apertou ainda eliminar os não usados. Então, apagar o espelho não vai fazer diferença nenhuma em relação a o meu arquivo estar mais pesado ou mais leve. Então, vamos aqui eliminar os não usados. Ele trava um pouquinho, tá? Porque ele tá limpando o arquivo e vamos ver o que acontece. Ele acabou. E aqui a gente vai ver que, por exemplo, os materiais diminuiu bastante. Aqui a gente tem agora 78 materiais. Então, de 255 materiais, a gente passou para 78. E fazendo isso, a gente consegue otimizar o nosso arquivo para ele poder pesar bem menos e tirar esses materiais, essas faces que a gente não está utilizando no modelo. A 7ª dica não é necessariamente para deixar o seu arquivo mais leve, mas eu tenho certeza que ela vai te ajudar a você modelar não sei quantas vezes mais rápido do que você modela em relação aos atalhos. Gente, atalho, assim, você modela na metade do tempo que você poderia modelar sem os atalhos. E aqui no SketchUp tem 2 atalhos que eu configurei para utilizar, que eles vão te ajudar muito, e eu vou te falar aqui quais são. Vamos aqui em janelas, preferências, e em atalhos, vamos procurar criar grupo. Para a gente criar um grupo no SketchUp, o que a gente faz normalmente? Eu vou fechar aqui só para mostrar para vocês. Eu vou desassociar aqui. E normalmente para a gente criar um grupo, o que a gente faz? Vou selecionar aqui, aí eu venho com o botão direito do mouse e venho aqui criar grupo. Apesar de você achar que é rápido, você colocando um atalho para criar um grupo é muito mais prático e rápido. Então vamos lá de novo em preferências, atalhos, filtrar, criar grupo. E aqui o meu já tá, mas você pode vir aqui em adicionar atalho e botar o atalho G. Você adiciona, já está sendo criado para criar grupo. No de vocês, o atalho G é usado para criar componentes. Eu acho muito melhor utilizar o G para criar grupos, porque o G você lembra de grupos, enfim, então fica bem mais intuitivo. Então você coloca sim, e aqui você aperta OK. Então olha como fica bem mais rápido quando você for criar um grupo. Eu vou desassociar aqui de novo, desassociar. E o que eu faço para criar o grupo? Eu venho aqui, pego e só aperto G. Então, quando você está modelando, a sua modelagem fica muito mais rápida utilizando esse atalho do criar grupo. O segundo atalho é para você ocultar o resto do modelo. Como assim? Quando você está editando algum grupo e esse grupo está perto de outra coisa e você vai e entra dentro da parede, você quer editar, por exemplo, essa torneira aqui, aí você vai e tá editando, aí você entra na parede, você tem que voltar, e é um detalhe bem pequeno e você não tá conseguindo. Então, esse ocultar o resto do modelo é muito útil. O que a gente vai fazer? Vamos vir aqui em janela de novo, preferências. Em atalhos, a gente vai procurar ocultar o resto do modelo, que é esse aqui. E aqui o meu já tá, que é o W, mas aqui vocês vão adicionar atalho W, o maisinho, sim e OK. E como é que vai funcionar? Quando a gente quer editar alguma coisa específica, por exemplo, eu quero editar essa minha madeira, e eu não quero que nada me atrapalhe ao redor para editar ela. Então eu vou entrar no grupo dela e vou apertar W. Então todo o resto do meu modelo vai ser ocultado e vai ficar só o grupo que eu entrei. Então aqui eu posso editar esse modelo como eu quiser e depois eu só aperto W de novo e o resto do modelo vai voltar. Então vai te ajudar muito a modelar muito mais rápido e sem maiores problemas aí. E a 8ª dica também é em relação a você conseguir modelar e mexer no seu arquivo mais rápido. Para isso a gente vai utilizar as layers, que aqui no SketchUp chama etiquetas ou camadas, dependendo da versão do seu SketchUp. Então, como é que a gente vai utilizar essas layers? Por exemplo, quando você quer ocultar alguma coisa,
Vamos dizer, eu quero ocultar esse meu ripado de madeira aqui. Eu vou ter que vir aqui em ocultar. E aí eu vou tirar e depois eu não lembro. Às vezes ele tá dentro de um grupo e você não consegue desocultar e você tem que procurar. Você tem que vir aqui visualizar, mostrar a geometria oculta e tentar desocultar. Mas tem uma forma muito mais fácil. Eu vou desocultar ele aqui pra mostrar pra vocês. Último. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova layer aqui. Vou botar 00, ripado. Quando a gente cria essa layer, vou apertar aqui no meu ripado. Na verdade, ele já tá em uma layer, mas eu vou mudar ele aqui de novo. 00 ripado, que eu acabei de criar. E quando eu quiser ocultar ele, eu só venho aqui e desabilito o olhinho. Então é muito fácil e prático, porque aí você não precisa ficar procurando ele dentro de grupos, não precisa ir lá e desocultar. Você, quando quiser desocultar ele de volta, só vem aqui e liga o olhinho, exatamente como as outras layers. Eu posso vir aqui e ocultar a minha estante. Eu posso vir aqui e ocultar o meu pendente. Então, isso fica muito mais prático e rápido para você que está aí modelando. Em vez de ficar ocultando, desocultando, utilize as camadas. A partir dessa 9ª dica, a gente vai utilizar o V-Ray. Mas o que a gente vai fazer não tem nada a ver com a renderização em si, mas sim ainda com a interface do SketchUp, só que utilizando o V-Ray para isso, tá? Então, a gente vai entrar aqui na aba do V-Ray. Vamos esperar carregar. E aqui a gente vai ter a aba de materiais configurados. Quando você configurar os seus materiais, eles vão acabar pesando mais no seu arquivo. Então, quanto mais materiais você tiver, quanto mais texturas você tiver, ainda mais texturas de boa qualidade, ele vai acabar pesando mais o seu arquivo, vai ficar travando um pouco mais. Então, nessas novas versões do V-Ray, o V-Ray Next, a gente tem essa opção na barra de materiais de cada material, tá? Que vai chamar Binding. Essa opção Bind, ela tanto substituiu aquele olhinho que a gente tinha nas versões anteriores, que depois eu vou mostrar a vocês como é que funciona, como é que foi substituído. Mas assim, aqui nessa opção Bind, aqui a gente pode substituir o nosso material por um material padrão do V-Ray, que ele não vai substituir esse material na sua renderização, apenas na sua viewport, para que a sua viewport fique muito mais rápida e você consiga mexer muito mais rápido no seu arquivo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, por exemplo, no mármore que a gente usou na nossa bancada. A gente vai vir aqui em Bind e vai mudar no Texture Mode para Texture Helper. Vocês estão vendo que aqui a nossa preview do V-Ray não vai mudar. Então, o material que você configurou no seu render não vai mudar, ele vai continuar da mesma forma. Mas aqui no seu SketchUp, ele mudou aquele material, para um material padrão do V-Ray, que ele utiliza exatamente para que os materiais configurados, eles não fiquem pesando na sua viewport. Então, você pode substituir aqui todos os seus materiais da cena por esse material Texture Helper, para deixar o seu modelo mais rápido, que o seu render vai sair da mesma forma. Vamos mudar aqui um outro material para vocês verem. Vamos ver aqui a parede, por exemplo. Vamos aqui em Binding de novo. Em Texture Mode, vamos mudar para Texture Helper. Aqui vocês vão ver que a preview não vai mudar. Mas aqui, ele adicionou uma nova textura para não pesar no seu arquivo. Então, vocês podem utilizar aí quando seu arquivo estiver muito pesado, tiver muitas texturas que vão estar pesando na sua viewport. Então, vocês podem utilizar esse binding para isso. A 10ª dica também tem a ver com o V-Ray, mas em relação à otimização da sua interface. Não vai mudar nada no seu render, apenas deixar o seu arquivo mais leve. Que é em relação aos proxies. O que são proxies? São blocos que a gente coloca na nossa cena, que a visualização deles tem bem menos faces do que os blocos normais. Então, eles acabam pesando menos na sua cena.
Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona, mas não se atenham a isso agora, porque eu vou fazer um vídeo bem mais detalhado de como você transforma em proxy, de que modo utilizar os proxies, como você edita os materiais dos proxies, então vou fazer um vídeo especialmente pra isso. Então eu vou só mostrar o básico aqui pra vocês, então não se atenham muito nessa parte, tá? Eu vou transformar, digamos que esse meu bloco esteja pesando muito e eu quero transformar ele em proxy para ele ficar bem mais leve no meu arquivo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no modelo que a gente quer, vir aqui nessa abinha do V-Ray, ó, que chama V-Ray Objects, e vamos clicar nessa segunda opção que chama Export Proxy. Aqui, ele vai perguntar quantas faces a gente quer no preview. Aqui quanto menos faces você colocar, mais leve o seu objeto vai ser. E quanto mais faces você colocar, mais pesado ele vai ser. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 3.000 faces. Aqui nessa opção, Overwrite Existing Files, que ele está dizendo que ele vai colar por cima o novo arquivo do proxy no arquivo existente. E aqui substituir o objeto da cena com o proxy. Eu vou deixar os dois marcados e vou apertar Export. Tá vendo que ele ficou meio bugado assim? Parece que ele tá meio bugado. Não se desespere, é exatamente assim. Quando você renderizar o seu bloco, ele não vai sair assim bugado, ele vai sair exatamente como ele estava antes. Mas aqui na sua interface do SketchUp, ele vai ficar muito mais leve do que seria como se ele tivesse modelado antes. Então, o proxy, ele transforma o bloco num bloco muito mais leve. Então, você pode usar aí com tudo das suas cenas, com árvores, com objetos mais pesados. E isso não atrapalha em nada a minha modelagem, inclusive ajuda bastante. Principalmente em blocos como camas, que são bastante pesadas porque tem muitas faces, vegetações que também pesam muito, então eu utilizo bastante nesses tipos de blocos, tá? Mas assim, lembra que quando você criar o proxy, você não pode voltar para ele ser o objeto normal. Quando você transforma em proxy, ele vai continuar sendo proxy. Então, você pode salvar um arquivo do seu bloco separado e depois um arquivo de proxy, para vocês terem os dois, o arquivo do bloco normal e o arquivo do bloco em proxy. E em relação aos proxies e ao V-Ray ainda, vamos deixar essa caixinha aqui. A gente tem essa outra caixinha aqui, que veio nas novas versões do V-Ray também, que tem essa opção de Hide V-Ray Widgets. Não sei se eu falei certo, mas essa segunda opção aqui, que ela faz o quê? Ela esconde tudo que tem a ver com o V-Ray, ou seja, ela esconde luzes, ela esconde proxies, ela esconde planos infinitos, se você criar no V-Ray, enfim, ela esconde tudo que tem a ver com o V-Ray. Então, às vezes a sua cena tá muito cheia de proxy, tá muito cheia de árvores em proxy, que acaba pesando um pouco, querendo ou não. Então, se você apertar nessa segunda opção, ele vai esconder do seu modelo tudo que tem a ver com o V-Ray. Então, ele vai continuar saindo no seu render, mas aqui na sua cena ele não vai aparecer, tornando a cena muito mais leve do que ela seria com esses objetos aparecendo. Então aí foram as dicas de hoje para deixar a sua cena mais otimizada, o seu SketchUp mais otimizado, para ele travar menos. Eu espero que vocês tenham gostado. Me falem aí quais são os temas que vocês querem ver aqui, o que vocês querem que eu fale, quais são as suas dúvidas, que eu vou adorar receber o feedback de vocês. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.